Olá a todos, eu sou Diogo Basso, oncologista, estou aqui com meu amigo Augusto, também oncologista, e nós vamos discutir principais estudos em carcinoma urotelial apresentados na ESMO, na sessão oral de tumores uroteliais. Augusto, então, em relação a tumores não músculo-invasivos, foram apresentados dois estudos relevantes nessa população. Você poderia comentar esses estudos e dar um pouco da sua visão desses resultados? Sim, claro. Boa tarde a todos. Nós tivemos dois estudos muito importantes. O estudo POTOMAC, que é um estudo que incorpora o durvalumab ao BCG intravesical, que é a terapia padrão. E o que nós vimos foi o seguinte: o estudo é um estudo robusto, um estudo de fase 3, centenas de pacientes, mostrando aí um benefício inquestionável do ponto de vista estatístico, e com um benefício em 3 anos de sobrevida livre de eventos na ordem de 5%. Obviamente que de largada o que se pode questionar é se a magnitude do benefício justifica algumas coisas que a gente vai precisar entender melhor. Por exemplo, foi citado que cerca de 20% dos pacientes tiveram a toxicidade pronunciada, inclusive com necessidade de uso de dose alta de corticoide. Então, eu acho que quando nós formos trazer esses estudos para a prática clínica, riscos e benefícios vão ter que ser muito bem conversados e pesados com o paciente. Então, essa foi a principal mensagem, o principal dilema do estudo POTOMAC, essa dualidade. E o estudo francês, muito parecido, com uma metodologia muito semelhante, que ao invés de incorporar a durvalumab, incorpora o atezolizumab. E esse foi um estudo francamente negativo. Mais uma vez, o atezolizumab não se provando útil nesse contexto de doença de carcinoma urotelial, em que pese terem havido algumas diferenças entre os estudos, como duração, como dosagem, tempo de exposição. Eu creio que são estudos que mostram resultados opostos, e isso nos convida também a refletir se de fato o benefício existe. Um é positivo, um é negativo. Óbvio, a história do durvalumab fala que ele talvez tenha um papel no carcinoma urotelial. A história do atezolizumab, ela se repete uma vez mais, estudo negativo. Mas eu acho que nós precisamos esperar um pouco mais para saber como vamos incorporar. Se você me perguntar assim, você já acha que dá para a gente conversar com os pacientes sobre esse dado? Eu acho que sim. Haja vista que evitar uma cistectomia é um ponto importante, mas sobrevida livre de eventos não é sobrevida livre de cistectomia. Então isso precisa também ficar mais claro um pouco. Será que a gente vai conseguir de fato evitar a cistectomia, ou a gente retardou o evento, mas eventualmente o paciente lá na frente vai precisar da mesma cistectomia, talvez até em condição pior se ele tiver tido toxicidade? Essa é a forma como eu vejo esses dois estudos. Eu concordo com você. Vai ser uma discussão de risco-benefício, um benefício modesto, na minha opinião, 5% absoluto de sobrevida livre de eventos, com o risco que, obviamente, a gente aprendeu a lidar. Então, vai ser uma discussão, individualização de tratamento. Outros estudos também foram apresentados na doença músculo-invasiva. Então, vou comentar de dois principais estudos. Uma atualização do estudo Niagara, com avaliação de qualidade de vida, foi apresentado. Então, só lembrando, o estudo Niagara é um estudo de fase 3, randomizado, que comparou quimioterapia com cisplatina e gencitabina versus a mesma quimioterapia associada a durvalumab, num cenário neoadjuvante de tumor de bexiga músculo-invasivo, e no adjuvante, após a cistectomia. Então, os pacientes no braço durvalumab seguiam com durvalumab por 8 ciclos. O que esse estudo mostrou, lembrando, um estudo claramente positivo, ganho de sobrevida global e já aprovado em nível 1 de evidência para uso para essa população. O que esse estudo trouxe para nós é um dado que eu acho que corrobora com a prática, é que não parece haver uma piora de qualidade de vida. Então, a associação, a adição de durvalumab não trouxe piora em qualidade de vida, o que de certa forma, nos dá mais segurança para usar esse regime para os pacientes que são, então, elegíveis a esse regime, que planejam fazer cistectomia como tratamento da doença músculo-invasiva. O segundo estudo... Agora, só Diogo, me permita só um contraponto aí, voltando para o POTOMAC, é exatamente isso. Você veja que dois estudos trazem mensagens um pouco diferentes,
O Tomac mostra que tem sim efeito colateral pronunciado num contexto em que você precisa cuidar da qualidade de vida, né? Olhar muito atentamente da qualidade de vida. O Niagara mostra que não houve detrimento de qualidade de vida. Então esses estudos, em certa medida, eles não trazem a mesma mensagem, né? Embora o Niagara você tenha adição de eventos adversos imunomediados com adição de durvalumab, né, que em última análise não houve detrimento em qualidade de vida. E o segundo estudo na doença músculo-invasiva foi o estudo de nivolumab adjuvante. Então a gente sabe que o estudo Checkmate com o uso de nivolumab por 1 ano após a cistectomia em pacientes com doença YPT3, YPT2, ou seja, pós-quimioterapia, ou PT3, aqueles pacientes que não fizeram quimioterapia neoadjuvante, esses pacientes receberam nivolumab pós-operatório, e o estudo já era um estudo positivo, já é uma droga aprovada nesse cenário. E agora os dados de atualização desse estudo que comprovam a manutenção do benefício em sobrevida livre de doença, e também a sobrevida global foi um desfecho secundário, mas houve uma diferença numérica, né? Então uma tendência a ganho de sobrevida global para esses pacientes. E um dado interessante, pela primeira vez apresentado, foi o dado do ctDNA, medido pela plataforma Signatera. Claro que, na verdade, se eu não me engano, foram 10% somente dos pacientes que tinham a análise de ctDNA, então um número pequeno da amostra total do estudo. Mas, de forma interessante, esse teste se mostrou prognóstico, porque aqueles pacientes com ctDNA positivo no início do nível adjuvante, ou seja, pós-operatório, eles tiveram um risco de recidiva muito maior do que aqueles ctDNA negativo. Claramente diferentes. Muito diferentes. E interessante, na hora que você estratifica a comparação de nível versus a observação, placebo, você vê que aparentemente o benefício está restrito àquela população ctDNA positiva. Né? Os números são pequenos, foi até feita uma pergunta para o Matt Galsky se ele faria imuno sabendo que o paciente é ctDNA negativo, e a resposta foi óbvia. Foi óbvio. Precisamos de mais validação, mas eu acredito que a gente, para esta população de pacientes, a gente vai acabar caminhando nesse cenário. A grande questão novos estudos nesse cenário vão ser apresentados aqui na ESMO, principalmente o estudo que é Fortumab, Vedotin e Pembrolizumab neoadjuvante. Então é provável que a gente vai ver mudanças no cenário pré-operatório. E aí a discussão é como que o ctDNA vai ser incorporado. Eu particularmente acredito que ele vai ser incorporado no futuro, mas ainda é cedo para a gente usar de forma rotineira nos nossos pacientes. Né? E Augusto, e por fim, para a gente finalizar nossa discussão, um estudo interessante sobre o número de ciclos de quimioterapia em pacientes que fazem quimioterapia com avelumab de manutenção na primeira linha do carcinoma urotelial. Se puder comentar esse estudo. Sim, claro. Estudo interessante, estudo de fase 2, capitaneado aí e apresentado pelo Henrique Grande, um estudo que comparou 3 ciclos de quimioterapia com 6 ciclos de quimioterapia, sobretudo tendo como desfecho primário qualidade de vida, né, que é uma coisa relevante, e com a qualidade de vida aferida em pontos muito específicos. E ele fez questão de chamar a atenção de que durante os primeiros 3 ciclos de quimioterapia isso não foi capturado, não capturou na linha de base, só depois do término do terceiro ciclo, e daí em diante, sim, aqueles pacientes que começaram a avelumab logo depois do terceiro ciclo e os que continuaram mais 3 ciclos de quimioterapia, mostrando aí uma clara divisão, né, de pacientes que continuaram a quimioterapia tiveram uma pior qualidade de vida do que os pacientes que trocaram para o avelumab. A gente que está acostumado a usar o avelumab já há algum tempo, é uma droga muito bem tolerada, né? Realmente impacta pouco a qualidade de vida dos pacientes, e o estudo dessa forma não trouxe nenhum dado surpreendente, porque já era de se esperar esse tipo de resultado. O que foi interessante é talvez não ter havido a inferioridade dessa estratégia, né? Não se pode dizer que houve nenhum tipo de superioridade, mas ela não se mostrou inferior. É óbvio que foi um estudo de fase 2, não foi um estudo desenhado para não inferioridade, mas quando você olha as curvas ali dos desfechos mais sólidos, né, do que qualidade de vida, você não parece haver alguma perda de eficácia de tratamento. Então é uma estratégia, sim, para ser considerada. E pela estratégia do estudo original, paciente que não tiver tido progressão de doença com 3 ciclos, você já pode dizer, olha, se você não vai começando a montar aí uma toxicidade,
já tenho condição de parar e trocar para o avelumado, porque não está perdendo nada. Eu intuitivamente já vinha fazendo isso na minha prática clínica. Eu parava ali com 3, 4 ciclos, sobretudo naqueles pacientes que já tinham tido resposta, e já trocava para o avelumado. Acho que foi um estudo interessante. Super de acordo. Na verdade, assim, não é um estudo que muda a prática, porque ele não foi um estudo de não inferioridade. Exato. A gente tem segurança que fazer 3 ciclos é igual a 6 ciclos em relação ao desfecho. Mas os dados sugerem isso, né? Quer dizer, o estudo não tinha poder para isso, mas os dados sugerem, as curvas são superponíveis. E de certa forma, acho que na prática é isso. Se você tem um paciente que você optou por essa estratégia e o paciente começa a desenvolver toxicidade mais precoce, eu acho que é um estudo que traz conforto para a gente interromper a quimioterapia mais cedo e já seguir com imunoterapia de manutenção. Sim. Bom, Augusto, acho que esses foram os dados bastante interessantes, né? E novos estudos serão apresentados aqui na ESMO, inclusive com potencial mudança de prática. Então fiquem atentos aí às novidades e os outros vídeos que serão gravados. Bom congresso a todos.